Viva Voz, com Vera Magalhães. Voltamos no tempo, Marte? Pois é, Carolina Moreira. Agora sim, Viva a Voz com Vera Magalhães. Até aqui, Viva a Voz sem Vera Magalhães. Cara, que trânsito foi esse que você pegou, gente? Eu não sei te dizer, não sei se estou vivendo ou só dirigindo, mas deu tempo de ouvir e digerir essa doideira desse pacote de corte de gastos que virou um pacote de aumento de gastos. Mas não vou fiquei tentando entender essa matemática aí, mas não sei se entendi muito bem também, não. É para isso que a gente vai recorrer a ela. Também hoje não é terça, não é quinta, mas tem Renata Agostini. Solta a vinheta. CBN Ponto de Vista, com Renata Agostini. Muito boa noite para você, Renata Agostini. Boa noite, Vera, Carol, boa noite aos ouvintes. Ontem eu acabei furando o nosso encontro, mas hoje estou aqui presente. Bom, você não está nada atrasado. Perto eu que cheguei no meio do programa, o pacote de gastos que não sai nunca, você está no horário, minha amiga, fica tranquila. Mas aí você ficou gripada, eu me atrasei e o que era um pacote de corte de gastos virou de aumento de gastos, é isso? Gente, flopou, né? A gente pode já falar assim, eu acho. Tudo bem, vamos esperar o detalhamento. Hoje tem um anúncio em rede nacional do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Amanhã o governo deve, então, fazer uma coletiva, né? Detalhar, vamos ver ainda se teremos alguma surpresa positiva no sentido do que vinham prometendo, que era um pacote de fato de corte de gastos, mas o que está aparecendo até agora, pelas informações que nós temos e que vem chegando, é que vai ser muito tímido esse esforço. E aí eu explico porque vamos passar por algumas das linhas, né, do que se espera ali, gente. A principal questão, e que foi ali alvo de muito debate dentro do governo, restringir o aumento real do salário mínimo. E aqui, gente, se espera uma medida nesse sentido, que o salário mínimo, então, ele possa ter um aumento condizente com as regras do arcabouço fiscal. Ocorre que aqui, gente, o problema começa nessa história, porque o governo está tendo que fazer um esforço agora para corrigir um problema que ele mesmo criou. Porque o governo encaminhou, negociou com o Congresso a regra do arcabouço fiscal, que, portanto, tem ali um limitador para o aumento das despesas, e logo depois fez uma negociação à parte para colocar na rua uma política de valorização do salário mínimo que minava esse esforço da sua nova regra fiscal. Então, agora o que o governo está fazendo, depois de todo esse mais de um mês de debate aí muito arrastado, é chegar e entregar algo que vai só, não é um corte, vai só conter o crescimento do salário mínimo. E veja, aqui é muito importante a gente colocar, é óbvio que é desejável e é extremamente meritório que o salário mínimo possa ser valorizado e tenha um aumento de fato real. Quando a gente fala, né, pessoal, em aumento real, a gente está falando além da reposição da inflação, que é o mínimo, né, para que não haja uma redução do poder de compra. Só que o problema é que da forma hoje como o nosso orçamento é colocado, quando falamos num aumento real do salário mínimo, a gente está falando de um aumento real de uma série de despesas, especialmente quando a gente fala de previdência, não só das aposentadorias, mas das pensões e também de benefícios sociais. E aí está um enrosco. Agora, 2026, anos de eleição, né? Como é que vai ser esse esforço político aí para incluir esse aumento da isenção do imposto de renda? É uma medida super popular, mas que gera gastos. Perfeito, Carol. Então, gente, para a gente olhar assim, primeiro o que seria esse anúncio, né, esse pacote, tem a questão do salário mínimo, que como eu estava falando, aí não tem corte, né? Aí tem alguma medida mínima para conter o avanço desse gasto. Depois a gente vai ter abono salarial, aí tem um corte ainda que um pouco tímido. Por quê, gente? O abono salarial, ele hoje é pago para quem ganha até 2 salários mínimos e o governo, então, vai fazer uma regra de transição para que, no fim, ele seja limitado a quem ganha 1 salário mínimo
Então, veja, é um corte, é uma redução, uma contenção de despesas, mas bem tímida. E aqui a gente está falando de um gasto que é importante do governo, mas só para vocês terem ideia, a gente está falando de 30 bilhões por ano, que é o que está previsto no orçamento do ano que vem. Então, a gente vai ter aqui um ganho bem residual. Ganho em relação, né, a um esforço que se pretende fazer para acertar as contas públicas, sempre colocando nessa perspectiva. Depois, a gente tem um anúncio esperado em relação ao Bolsa Família e o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Aqui, de novo, o governo está insistindo numa agenda de combater fraudes, que é extremamente necessária, meritória, mas que ela não, de novo, né, não vai trazer ali um ganho tão expressivo assim em termos de contenção de gastos. Existe ainda um anúncio esperado em relação à previdência dos militares. Aumentar ali a idade mínima, né, para reserva, conter alguns dos pagamentos feitos a pensionistas e aumentar uma contribuição feita por eles, pelos militares no caso da saúde. São ajustes ali pontuais e que só vão ter efeito, além dessa parte que é um ajuste pela receita, de novo, e não pela despesa, só vão ter efeito lá na frente. Por fim, para eu não fugir do que a Carol falou, a gente tem a questão dos supersalários. Gente, que aqui é para fingir que está fazendo alguma coisa. Vamos falar em bom português? Porque supersalários, o projeto já está no Congresso, já foi aprovado na Câmara, não necessitaria de um anúncio do governo. O que precisaria era se negociar e dar ênfase a isso. E o debate que está no Congresso nesse momento já vem desidratando essa proposta, que significaria você não ter essa enormidade de penduricalhos que você tem no funcionalismo. Então, diante disso tudo, por que eu comecei falando, poxa, flopou? Porque se criou ao longo de um mês uma expectativa de que se poderia ali conter essa alta do dólar e acalmar as preocupações dos investidores em relação ao ajuste fiscal, à contenção da nossa trajetória de dívida, e o que se tem, pelo menos por agora, de indicação é de algo muito tímido. E para completar, ainda veio essa decisão política de incluir junto desse anúncio, que era um anúncio para poder ali balizar as expectativas, olha, gente, a gente vai cumprir as nossas promessas de ajuste fiscal, mas é uma decisão política de, junto com isso, anunciar algumas intenções do governo na reforma da renda. São duas coisas separadas e que o governo intencionalmente quis misturar tudo, ou deveriam ser separadas. E essa reforma do imposto de renda prevê aumentar a faixa de isenção. E aqui é muito dinheiro que o governo deixaria de arrecadar. Para emendar isso, o governo está prometendo que vai tributar mais o andar de cima. Será que vai conseguir, gente? Será que vai conseguir? Aí entra o Congresso, né? Esse tipo de medida nunca prosperou no Congresso, tem 1000 lobbies contrários e muita gente tem dúvida a respeito de se isso consegue equivaler em termos do que você arrecada a mais e deixa de arrecadar com o aumento da isenção na faixa até 5 mil. E para culminar a confusão, Carol, Renata, que levou o dólar a essa explosão de 5,91, o ministro Marinho fura o anúncio do Haddad, anuncia tudo e ainda quer cantar de galo como se ele tivesse conseguido mudar os rumos do pacote de corte de gastos. Tá difícil, né? Tá difícil de entender a comunicação do governo. Um movimento bastante destrambelhado do ministro, que teve ali trocas internamente, né, assim, bastante fortes com o ministro Fernando Haddad, mas que ele, junto com o ministro Carlos Lupe, protagonizaram momentos de tentar mesmo boicotar essa costura desse pacote publicamente, porque vieram dizendo que, né, que se fosse do jeito que estava sendo debatido, teriam que sair do governo, e houve de fato uma intenção de se mexer no seguro-desemprego que não se concretizou. Então, quando o ministro Luiz Marinho chega a essa altura do campeonato para falar, olha, tá muito diferente do que vinha sendo desenhado, me parece que ele está empoderado para falar como tal, porque algumas das iniciativas que poderiam fortalecer o objetivo desse pacote, de fato dar uma segurança de que esse governo tem compromisso com o ajuste fiscal, elas saíram da lista pelo menos que tem sido sinalizada nos bastidores. A gente vai saber logo mais no pronunciamento do ministro e amanhã com detalhes, mas nada indica, e a fala do ministro Luiz Marinho corrobora, que algo mais contundente será anunciado. Vera, Carol, eu acho muito importante quando a gente fala sobre essa questão do pacote de gastos, trazer
a seguinte perspectiva. Não, quando nós fazemos uma análise de que o pacote é insuficiente, não é porque nós desejamos, né, ou eu, né, no caso, desejo que haja um corte no salário mínimo, que haja um corte no Bolsa Família. A questão é que essas coisas estão relacionadas. E o governo está crente de saber disso, né? Quando há uma alta do dólar, é porque o mercado, e o mercado este, que o governo depende, porque tem que vender títulos da sua dívida para se refinanciar, está descrente dos compromissos fiscais do governo. Gente, é assim que funciona. Quando o governo vai lá vender títulos do Tesouro, porque ele precisa levantar essa grana para poder fazer a sua roda girar. O mercado chega e fala, os investidores, né, chega e fala, olha, não vou comprar por esse valor, não. Você tem que pagar mais caro. É isso que já está acontecendo, que aconteceu agora em outubro, quando o governo pagou preços recordes, valores recordes ao tentar rolar sua dívida. Essas coisas estão conectadas. O governo está cansado de saber. O que ele conta é que as pessoas não sabem fazer essa relação. Por isso, nesse momento, está tentando misturar tudo num balaio só. E dizer que, no fundo, não vai cortar gasto, não vai prejudicar as pessoas. Que vai, na verdade, melhorar a vida delas, né, aumentando a faixa de isenção do imposto de renda. Mas veja, não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis para o mercado está careca de fazer essas contas e sabe muito bem que, no final, o que o governo está prometendo, ele não vai conseguir cumprir. Exatamente, é disso que se trata. A gente está encarecendo a dívida brasileira e, no fim, estoura nas costas realmente de quem o governo parece querer beneficiar com esse anúncio do aumento da isenção de imposto de renda. É uma conta que não fecha para nenhum lado. Obrigada por hoje, Renata. Obrigada, meninas. Falamos amanhã já com bastidores dessa reunião e termômetro do Congresso, né? Que além de tudo isso vai ter que correr para aprovar uma proposta de emenda à Constituição em poucas semanas. Então, eu acabei de apurar aqui, antes de você desligar, que hoje o Haddad faz um pronunciamento, mas a coletiva de detalhamento vai ser só amanhã, previsto para as 8 da manhã. Portanto, antes de ter tempo de um novo estrago no mercado. Mas esse delay de uma noite vai saber o que pode mudar ainda entre o anúncio e a coletiva, né? Exatamente, o detalhamento só amanhã e o governo essa noite ainda vai ter que digerir o que os líderes acham, né? Hoje da Câmara e amanhã de manhã os líderes do Senado. Ou seja, a noite é uma criança. Renata volta amanhã e a gente analisa com mais detalhamento. Obrigada, Renata. Beijo, meninas. Beijo. E agora a gente continua em Brasília, mas para... A gente vai para o Repórter CBN, verdade, agora que eu vi, são 6h32, já, Repórter CBN. Agora sim, a gente está de volta com o Viva Voz e vai direto a Brasília, porque a Ana Carolina Tomé tem as informações todas relativas ao dia seguinte da divulgação integral do relatório da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe do governo Jair Bolsonaro. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera, para você, para a Carol e aos ouvintes. Olha, apesar de ter 15 dias para analisar o material da PF sobre a tentativa de golpe de integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, não é obrigado a seguir esse prazo para oferecer denúncia no caso. Interlocutores da PGR e juristas ouvidos pela reportagem CBN, Vera, avaliam que a expectativa é de que as acusações devem mesmo ficar apenas para 2025, diante da quantidade de informações e de provas juntadas aos autos pela Polícia Federal. Gonet deve ainda juntar as diversas apurações contra Bolsonaro em uma única denúncia. Os indiciamentos de Bolsonaro e outras 36 pessoas serão analisados inicialmente pelos procuradores do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos. O colegiado foi criado ainda na época de Augusto Aras, mas segue ativo analisando casos relacionados aos ataques de 8 de janeiro. O chefe do grupo é o procurador Joaquim Cabral da Costa Neto, de perfil técnico. Ele assumiu no lugar de Carlos Frederico dos Santos, que havia sido responsável pelas primeiras denúncias contra os golpistas que destruíram os prédios públicos aqui em Brasília. Costa Neto vai analisar todo o inquérito da Polícia Federal e pode sugerir ainda novas diligências. Diante do tamanho de informações a serem analisadas, sendo mais de 800 páginas de inquérito
inquérito, fora anexos e perícias, a expectativa de juristas é de que as denúncias aconteçam então em 2025, como destaca a advogada criminalista Juliana Bertoldi. Ele não é um prazo peremptório, então a PGR pode solicitar a dilação do prazo em virtude da complexidade, do tanto de trabalho que tem para enfrentar e assim por diante. Não necessariamente a gente vai ter uma denúncia em 15 dias. Eu diria, inclusive, que é improvável que a gente tenha uma denúncia em 15 dias. Foi juntado esse inquérito aí com 800 páginas, há perícias, há apensos, há uma série de questões que precisam ser devidamente lidas, relatadas, estudadas, para que então a denúncia seja realizada da maneira mais adequada possível. Um dia após a divulgação dos relatórios da Polícia Federal, a Marinha divulgou uma nota negando que disponibilizou tanques nas ruas para a execução do golpe. A corporação afirma que em nenhum momento houve ordem, planejamento ou mobilização de veículos blindados para a execução de ações que tentassem abolir o Estado Democrático de Direito. Os militares dizem ainda que a Marinha é uma instituição nacional, permanente e regular e que a força está à disposição para colaborar no esclarecimento dos fatos. A gente lembra também, Vera, que apesar do relatório da Polícia Federal colocar o ex-presidente no centro da trama golpista, o senador Flávio Bolsonaro defendeu o pai na tribuna da casa. Em discurso ontem, ele atacou o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que em algum momento Moraes vai sofrer as consequências pelo que chamou de ilegalidades, arbitrariedades e abusos e defendeu a anistia dos investigados. Essa perseguição contra Bolsonaro e contra a direita não começou em 2022, 2023 ou 2024, começou muito antes. Mas para ser breve aqui, o único caminho, alguma normalidade e algum reequilíbrio entre os poderes é uma anistia que tem que ser ampla, geral e restrita. Estou cada vez mais convicto disso. Essa, então, foi a fala do senador Flávio Bolsonaro. Vera, volto com você. Obrigada, Ana, pelas suas informações. O senador aí tem um tom de ameaça, né, Carol, nessa fala dele, de que o ministro Alexandre de Moraes vai sofrer as consequências pelas ações de hoje. Ele está, na verdade, incitando a tropa bolsonarista a continuar fazendo o que faz, acossando o ministro nas redes sociais, quando não na vida, né, nas ruas, como aconteceu há algumas semanas com aquele senhor que ateou fogo, tentou ali atear fogo à estátua, ao prédio e acabou cometendo ali suicídio. Então, essas falas têm que ser muito cuidadosas e quando elas acontecem na tribuna do Senado, elas ganham um peso ali muito importante. Quanto a essa negativa da Marinha e a tentativa aí das Forças Armadas de alguma forma se preservar diante de tudo que foi comprovado e mostrado pela Polícia Federal, escrevi na coluna de hoje que vai levar muito tempo para as Forças Armadas se recuperarem dessa contaminação golpista, voltarem a ter ali ampla presença de democratas e ampla legalidade, a defesa da legalidade entre os seus quadros. Para minha surpresa, recebi muitas mensagens de generais, de coronéis, de integrantes das 3 forças concordando com isso, dizendo que essa infiltração é muito maior do que se imagina, que vai levar tempo e que tem que começar um trabalho de desentranhamento desses radicais de dentro do tecido militar, que inclui o ensino, portanto, nas escolas militares, nas escolas ali de formação de oficiais e de militares em geral, e também nas promoções, porque os critérios de promoções não são tão transparentes e muitas vezes eles levam em conta alinhamentos ideológicos em vez de tempo na carreira e outros critérios mais objetivos. Então vem aí um longo caminho até que a gente tenha as Forças Armadas desentranhadas desse radicalismo que o Bolsonaro soube muito bem inocular lá dentro. E essa fala aí sobre o ministro Alexandre de Moraes é mais grave ainda, né, Vera? Se a gente levar em conta o contexto de que havia um plano para matar o ministro e que ele chegou a ser monitorado. Acho que dos 3 que estavam ali ameaçados, o que chegou mais perto, né, foi monitorado ali mais de perto, foi o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente. E a estratégia bolsonarista é simplesmente dizer que é alvo de perseguição por parte do ministro, sem refutar esse relatório que é demolidor, né? Quando você pega ali as provas, os áudios, as trocas de mensagem, é irrefutável. Exatamente. A gente continua falando de aspectos aí do dia seguinte da divulgação desse relatório,
porque está tendo sessão do Supremo Tribunal Federal. A Samantha Klein está cobrindo, o assunto é outro, mas a gente tem repercussão disso junto aos ministros. Boa noite para você, Samantha. Boa noite, Vera e Carol. Pois é, tive uma oportunidade aí de fazer uma pergunta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele comentou o inquérito da Polícia Federal hoje, lembrando que esse inquérito inicia 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O documento foi enviado ontem para a PGR e o sigilo derrubado, trazendo, portanto, mais provas na relação da alta cúpula do governo passado com o planejamento das ações golpistas. Eu perguntei ao ministro Barroso se, em relação ao tamanho do caso envolvendo um ex-presidente, militares de alta patente, o eventual julgamento não deveria ser feito pelo plenário. Vamos ver a resposta dele. Relação ambiental importante, e você vem com esse componente trágico do julgamento de um possível golpe de Estado. O juízo natural dessas matérias é a primeira turma. O excepcional seria ir para o plenário. Se o relator e a primeira turma entenderem de enviar para o plenário, vai para o plenário, mas a competência é deles e, portanto, não é sequer uma matéria que esteja na alçada da presidência. Vocês devem ter percebido que Barroso ficou um pouco incomodado com a pergunta, porque na ocasião ele recém tinha plantado umas mudas de árvores com o governador Ibanez Rocha, aqui do DF, no Bosque dos Constituintes, que fica junto à sede do Superior Tribunal de Justiça, portanto, né? Ou do Supremo Tribunal de Justiça, corrigindo aí, pelo menos na terceira tentativa a gente acerta. Vera e Carol, vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes é relator do caso, deverá submeter os eventuais réus a julgamento da primeira turma. E os ministros são eles, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino, que geralmente acompanham todos os posicionamentos de Moraes. Já na segunda turma, estão 2 ministros que, em geral, divergem mais do ministro Alexandre de Moraes, no caso André Mendonça e Cássio Nunes Marques, indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Incomodou um pouco internamente aqui no STF essa determinação de levar para a primeira turma, pelo menos essa é a expectativa. Claro que até o ano que vem a devolutiva da PGR ainda vai demorar, mas, de fato, o próprio regimento que foi alterado no ano passado permite que inquéritos e ações penais sejam julgados pelas turmas. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. A gente vai fazer uma segunda parada aqui, rapidinho, e volta com mais Viva Voz para a conclusão do nosso programa, já já. Estamos de volta e o presidente Lula falou hoje a respeito da crise deflagrada com as declarações do CEO do Carrefour de que não se deveria mais vender na rede carne ou proteína animal oriunda da América do Sul. Quem traz as informações é a Ana Carolina Tomé, que está de volta aqui com a gente. Boa noite de novo, Ana. Boa noite de novo, Vera. É isso mesmo. O presidente Lula criticou os franceses e disse querer que o agronegócio continue crescendo e causando raiva em quem achincalhou os produtos brasileiros. A fala do presidente é feita após o CEO do Carrefour afirmar que não compraria mais carnes brasileiras por não cumprirem as regras e normas. Produtores franceses temem, Vera, perder mercado com a continuidade do acordo entre Mercosul e União Europeia. Após o mal-estar provocado no Brasil com o boicote de frigoríficos nacionais, o CEO do Carrefour voltou atrás e pediu desculpas, mas Lula não poupou críticas aos franceses, viu? Disse que pretende assinar o acordo ainda neste ano, quer a França queira, quer não. Eu quero que o agronegócio continue crescendo e causando raiva num deputado francês que hoje achincalhou os produtos brasileiros, porque nós vamos fazer o acordo do Mercosul nem tanto pela questão de dinheiro. Nós vamos fazer porque eu estou há 22 anos nisso e nós vamos fazer. E se os franceses não quiserem o acordo, eles não apitam mais nada. Quem apita é a Comissão Europeia. E a Ursula von der Leyen tem procuração para fazer o acordo e eu pretendo assinar esse acordo este ano ainda. Tirar isso da minha pauta.
Mas especialistas duvidam que o acordo saia do papel exatamente como o Brasil quer. O cientista político Tiago Vidal, da Prospectiva Consultoria, explica que, além de ser assinado pela Comissão Europeia, o acordo precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos os países do bloco. A França já disse ser contrária a pontos sensíveis e importantes para o Brasil. Vidal não acredita que a França vá ceder. Eu tenho dúvidas de que os países que estão céticos quanto ao acordo, por exemplo, como França, como Irlanda, de fato vão ceder. De novo, eles podem ceder naqueles pontos ali que sejam mais ou menos consensuais, né? As questões relacionadas à tarifa, né, que facilitem a importação pela Europa de produtos agropecuários brasileiros, que é a grande questão, tenho sérias dúvidas de que isso de fato vai passar. O setor agrícola, agropecuário francês é muito protecionista e pode se sentir ainda mais prejudicado pelo governo Macron, dando à extrema-direita um capital eleitoral significativo nas próximas eleições presidenciais. Apesar das dificuldades, o acordo de fato deve ser assinado na cúpula do Mercosul em 6 de dezembro, mas pode cair mesmo em apenas alguns pontos sem a confirmação de todos os países. Nesta quarta-feira, em evento com empresários, Lula exaltou o agro brasileiro e disse que vai defender os interesses do Brasil no comércio com outros países. Vera. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Não é bem que a França não apite nada, né? Pode até ser chancelado, mas eles têm poder de, sim, mudar algumas cláusulas e impedir ou atrapalhar que o acordo seja fechado nesses pontos que atrapalham os produtores franceses, ou pelo menos atrapalham o protecionismo com que eles, de fato, agem em relação a outros mercados como o brasileiro e outros mercados produtores, principalmente de proteína, mas a verdade é que esse caso virou uma lambança diplomática e comercial, né, Carol? Não dá para entender o que o CEO do Carrefour pretendeu com as declarações dele, que depois todo o fato disso escalar ali para um evento político, né? Político se manifestando para cá e para lá. Uma lambança, tanto é que ele teve que voltar atrás, né? E dizer que aqui no Brasil se continuaria comprando carne do Brasil e que na França, basicamente, eles compram carne francesa. Então, nem teria impacto. A gente não vai comprar mais carne do Brasil. Onde, cara pálida? Se vocês já não compram na França e aqui no Brasil vão continuar comprando, não teria nem, assim, um grande impacto prático, né? Foi uma declaração mais simbólica que gerou essa repercussão toda. Exatamente. A gente volta a falar com a Samantha Klein, que está... o Igor Cardim, que está em Brasília, no Congresso, e acompanhou essa votação bizarra da Comissão de Constituição e Justiça a respeito da proposta que acaba com os casos previstos na Constituição de aborto legal. Boa noite, Igor. Oi, Vera. Boa noite para você, para Carol. Bota agitada nisso. A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania da Câmara aprovou nesta quarta-feira por 35 votos favoráveis e 15 contrários a PEC que proíbe o aborto no Brasil. O texto segue agora para uma comissão especial que ainda deve ser criada pela presidência da Câmara. A expectativa é de que esse tema só volte a ser discutido no ano que vem, após a eleição para a presidência da Câmara. A gente lembra que esse texto foi apresentado em 2012 pelo ex-deputado Eduardo Cunha. A PEC inclui a expressão desde a concepção no trecho da Constituição que trata dos direitos e garantias fundamentais e prevê a inviolabilidade do direito à vida. Isso, segundo uma interpretação dos defensores da proposta, da ala bolsonarista ali da Comissão de Constituição e Justiça, proíbe o aborto em qualquer estágio da gravidez, em qualquer circunstância, inclusive naquelas 3 permitidas no Brasil. Durante o parecer, a relatora da proposta, deputada Cris Tonieto, votou pela admissibilidade. Em seguida, o texto foi aprovado por maioria. Mas, bem no início da sessão, antes da aprovação, manifestantes a favor do direito ao aborto legal no Brasil invadiram a sessão da CCJ. O grupo gritava palavras de ordem como criança não é mãe, estuprador não é pai, e aí, sem conseguir retirar os ativistas do local, o presidente da CCJ, a deputada Caroline Dittoni, decidiu suspender a sessão por 15 minutos, proibiu a entrada da imprensa e também de visitantes, permitindo apenas os parlamentares e técnicos da casa. E aí, durante a fala dela, aconteceu ali
uma pressão intensa dos deputados governistas. A gente tem até um trecho em que a deputada Cris Tonito tentava comentar ali e aí começa a gritaria. Presidente, respeito. Esse é o ódio às crianças inocentes. Pessoal, é isso. Esse é o povo do amor, que na verdade odeia aquele que é inocente. Presidente, que no caso é o ser mais frágil, mais inocente. É isso. Não pode. A base governista tentou obstruir a votação, mas aí a ala conservadora da CCJ conseguiu aprovar hoje essa PEC. Inclusive, eles levaram ali alguns bonecos para simular fetos e defender a tese de assassinato de crianças. Também usaram os microfones para fazer uma oração pela vida das crianças mortas em aborto. Os deputados governistas falaram em retrocesso. A deputada Sâmia Bonfim classificou essa PEC como uma tortura. Para algumas mulheres, pode significar uma dor e uma tortura. E pode ser opção, escolha dessa mulher não levar adiante uma gestação que ela sabe que vai significar uma impossibilidade de vida extrauterina. Portanto, a gente está falando de um retrocesso secular, histórico, um ataque profundo aos direitos das mulheres no campo sexual e reprodutivo. Mas também é um ataque para aquelas mulheres que optaram por ser mães, mas não conseguem no método tradicional, que é o método por fertilização in vitro. Vera, a gente lembra que uma outra proposta relacionada ao aborto foi alvo de discussão este ano, aquela em junho, quando a Câmara aprovou a urgência do projeto que alterava o Código Penal e equiparava o aborto ao homicídio. Sem consenso, essa votação acabou não indo a plenário. A gente lembra também que atualmente o aborto é permitido em 3 casos no Brasil pela lei, por entendimento do STF, em casos de anencefalia, de gravidez que resulta de estupro e também quando impuser risco de vida para a mãe. Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. É uma grande deturpação de tudo, porque a crueldade com a criança é com a criança que é estuprada e acaba muitas vezes gerando uma vida que a Constituição já garante a ela o direito de fazer um aborto quando é alvo de violência. E isso, sem falar nas outras questões, a anencefalia é incompatível com a vida. Então, existe uma total deturpação da realidade científica, médica, humana, nessa discussão canhestra que está acontecendo. Eu ainda tenho esperança que isso pare em alguma instância da Câmara, Carol, antes que o Supremo precise decretar a inconstitucionalidade dessa anomalia. É inacreditável, gestações que podem até acarretar em risco de vida para gestante, né? Então, em defesa da vida de quem, né? Exatamente. Não dá para acreditar. Já são 19h, a gente ia voltar com a Samanta para falar do julgamento que está acontecendo agora no Supremo sobre o Marco Civil da Internet, mas a gente vai para o Repórter CBN, o Viva Voz volta amanhã e na terceira hora, Carol e o Muniz dão conta desse assunto aqui. Espero que amanhã seja um dia menos conturbado, minha gente. Tomara que o trânsito já tenha melhorado para você voltar. Um beijo. Eu acho que eu venho a pé amanhã. Eu não posso nem vir de bicicleta que nem o Fernando Andrade, porque eu não sei andar de bicicleta, então eu venho a pé. Aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Beijo, tchau. Beijo, Vera, até amanhã.